A Embrapa Agrosilvopastoril vem desenvolvendo pesquisa com a cultivar de arroz BRSA 502 para sistema de terras altas. O experimento está sendo conduzido pela pesquisadora Isabela Furtini, da Embrapa Arroz e Feijão, que está lotada na Embrapa Agrosilvopastoril há 12 anos. Isabela apresenta as principais características que estão associadas ao alto potencial produtivo, que fazem desta cultivar uma excelente opção para sistemas de produção de grãos. É uma cultura apta para ser utilizada tanto para a renovação de pastagens degradadas, quanto para ser inserida dentro desses sistemas intensivos de rotação e sucessão de culturas, como é o caso do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, o nosso objetivo aqui é oferecer opções para os produtores na questão de diversificação da produção de grãos. E aqui nós estamos avaliando o arroz como uma alternativa na rotação de culturas. Isso porque o arroz ele tem se consolidado como uma cultura que vem trazendo uma série de benefícios para o sistema de produção, como por exemplo a quebra de ciclo de pragas e doenças, rotação diferente de princípios ativos de herbicidas, a palhada produzida tanto pela parte aérea quanto pelas raízes do arroz contribui para o incremento de carbono, matéria orgânica do solo. E a gente tem tido relatos frequentes que as culturas que vêm em sucessão ao arroz têm tido um aumento na produtividade. Então, um ponto importante que merece destaque é a questão da disponibilidade de cultivares que a gente tem, que são adaptadas a esses sistemas de intensificação sustentável. A cultivar que nós estamos utilizando aqui é a BRSA 502, que é uma cultivar que foi lançada pela Embrapa em 2020, e ela possui como principais características o alto potencial produtivo. Então ela pode ser utilizada nesses solos de alta fertilidade, ela é responsiva às condições de melhoria de fertilidade do solo, por ela apresentar tolerância ao acamamento. Então, se bem manejada, se o produtor tiver um capricho no manejo, a gente consegue obter produtividades muito elevadas. E além disso, ela se destaca porque ela apresenta uma qualidade de grãos ótima, tanto para a indústria quanto para o consumidor final. Então a gente tem potencial de rendimento de grãos inteiros de 68%, 70%, 74%, 76% de renda. Então são resultados bastante expressivos. E ela também, além dela ter um alto rendimento de grãos inteiros, o rendimento de grãos inteiros dela é estável. Ou seja, se por acaso ocorrer algum atraso na colheita e o produtor não conseguir colhê-la com a umidade ideal, o rendimento de grãos inteiros dela não cai tanto, em comparação com outras cultivares existentes no mercado atualmente. Este é um dos maiores experimentos do Brasil com a cultura do arroz em sistemas integrados de produção agropecuária. O objetivo aqui é avaliar os benefícios químicos, físicos e biológicos do solo na rotação de cultura. O pesquisador Ciro, da Embrapa Agrosilvopastoril, acompanhou o desenvolvimento da produtividade de soja e milho em diferentes sistemas de produção. Neste ano, inseriu pela primeira vez a cultura do arroz no sistema. Tentando entender algumas opções de manejo do componente florestal, principalmente para recuperação da produtividade de grãos em determinadas fases do ciclo de crescimento das árvores. Porque até então a gente conseguia produzir grãos nos sistemas ILPF somente no início do seu ciclo, justamente em função dessa competição que as árvores têm com as culturas agrícolas, causando sombreamento, competição por água. E a gente mostrou nesses 12 anos, na soja e no milho, que algumas intervenções no componente florestal propiciam o retorno de produtividades semelhantes aos sistemas sem árvores. E agora a gente está numa nova fase do experimento, em que a gente introduziu a cultura do arroz dentro de um sistema de rotação de culturas, justamente para ver não só como o arroz se comporta nessas áreas sombreadas também, A gente tem árvores aqui com
chegando a 13 anos de idade no final desse ano, mas também vendo como que essa rotação de culturas melhora propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, quebrando o ciclo de pragas e doenças, aportando material orgânico com uma relação CN maior, que vai permanecer por um tempo maior no solo, promovendo inúmeros benefícios, protegendo o solo das chuvas que são bem fortes na região, principalmente nesse mês de fevereiro que nós estamos aqui, né, com essa lavoura de arroz. E então a gente está com essa pesquisa, né, numa nova fase. A gente introduziu o arroz aqui, a nossa parceria com a LC Sementes também é importante ser ressaltada, que forneceu as sementes para o experimento. São 32 hectares de lavoura de arroz em andamento no experimento, nessa safra 23-24. E o tanto que isso vai ser importante, que a gente desenvolve diversas outras pesquisas em várias áreas do conhecimento, não só na parte de solos, mas também na questão de doenças de plantas, na parte de nematóides. Está sendo tudo coletado para ser avaliado, como que está sendo, as alterações estão ocorrendo no solo, principalmente, em função dessa rotação de culturas que a gente está começando um novo ciclo no experimento. O nosso planejamento para essa safra é fazer o feijão calpi, logo após a colheita do arroz. Nessa safra, em função do atraso das chuvas, principalmente, a gente teve um atraso também na implantação da cultura, então a gente vai estar colhendo aqui no final de março. Já é uma época um pouco mais complicada em termos de janela, né, de plantio, mas a gente vai aproveitar para ver o tanto que o feijão calpi vai se desenvolver nessa época, se em sistemas com árvores, se ele tem uma resiliência maior em função do quanto de chuva que a gente vai ter, né, para o crescimento e produção do feijão calpi. E a gente, dentro do nosso planejamento, a gente retorna com a soja no final desse ano para fazer essa rotação de culturas, e na sequência logo depois vem o milho também, com e sem a braquiária. A gente vai fazer essa divisão também, que a gente sempre avaliou o milho com braquiária, e a partir da próxima safra a gente vai ter algumas opções para a cultura do milho sem a braquiária, milho na integração lavoura-pecuária, milho solteiro. Então a gente abriu um pouco mais o leque de avaliações no experimento. E além disso, a gente planeja também nesse ano ainda fazer o corte raso das árvores e iniciar um novo ciclo de avaliação do componente florestal, introduzindo a teca também, além do eucalipto, que vai continuar no experimento em outras configurações. A gente vai ter também avaliação de sistemas com a teca, que é uma madeira de alto valor agregado, e a gente quer conhecer também o comportamento das culturas agrícolas em combinação com a teca. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.